Boa noite, sejam todos bem-vindos à Terça com Sucesso. Hoje teremos a apresentação de Walter Matos sobre a nova visão da Microsoft para IA, Frontier Firme, né? Walter, bem-vindo, obrigado por estar conosco nessa noite. Passo a palavra para você. Excelente, muito obrigado, Valmir. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesse espaço. Bom, gostaria então de trazer a vocês aqui a nova forma na qual a Microsoft está posicionando inteligência artificial no seu portfólio e como essa tecnologia pode nos impactar de alguma forma completamente, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica. Então, tomo a liberdade de compartilhar aqui a apresentação. Só confirmando, tá em tela, certo? Perfeito. Bom, a ideia dessa apresentação aqui é trazer um pouco de informação de como esse fabricante, a Microsoft, está posicionando e também como é que a gente pode incorporar esse discurso na prática em algumas aplicações. Eu vou fazer algumas demos aqui para vocês, tá bom? Fiquem à vontade de questionar, o espaço fica aberto aqui. Preparei esse material pensando em duas sessões atrás, onde nós discutimos aqui no grupo sobre as diferenças de IAs convencionais e IAs corporativas, né, a versão Enterprise. Então, construí esse material com base nessa visão, acho que para a gente poder discutir e ver outros pontos nesse prisma, tá legal? Bom, só me apresentando rapidamente aqui, meu nome é Walter Matos, eu sou executivo de soluções, atualmente eu trabalho na empresa Abra Software, deixo aqui os meus canais para a gente poder se conectar. E por que eu vim trazer esse discurso aqui para vocês, olhando a Microsoft, mas eu vejo isso acontecendo com todos os grandes principais players de inteligência artificial que a gente tem disponível hoje. Basicamente, ainda bem, né? A inteligência artificial foi super bem adotada por todos, seja na pessoa física e seja nas empresas. E com base nisso, a Microsoft tem aqui uma pesquisa que ela trouxe, que ela chama de Índice de Trabalho Moderno. É um estudo que ela roda anualmente. Esse estudo aqui é de 2025, de maio de 25, então praticamente completou um ano, né, na prática. E ela trouxe nessa pesquisa que a IA agente, ou seja, aquele passo adicional, né, saindo do agente pessoal, do chat simplesmente, mas já partindo para um agente, que ele está se tornando a forma de fazer negócios. E que 46% dos líderes entrevistados nessa pesquisa mostraram, né, ou tiveram interesse em usar inteligência artificial conectada com agentes para automatizar processos e fluxos de trabalho das empresas deles. E que esse montante é de aproximadamente 1,3 bilhões de agentes produzidos, ou a serem produzidos até 2028. Então, a gente está falando aqui de uma chuva de agentes. Tá? Então, praticamente, se fala hoje que o agente, inclusive, ele vai ter um papel na empresa como uma pessoa, ele vai ter uma licença de software, ele vai ter todo um arcabouço tecnológico nesse papel. Então, a questão aqui para os líderes não é mais um se, mas é como eles vão mover. E aí a Microsoft trouxe esse conceito, né, que é a Frontier Firm, ou seja, a empresa de fronteira. Ela reformulou todo o framework de trabalho e ela trouxe basicamente esses 4 grandes pilares aqui. Empresas que fazem uma visão holística da sua jornada, trabalhando a parte de enriquecimento de experiência dos colaboradores, reinventando o contato com o cliente. Agora tem várias formas de lidar e de vender algo para esse cliente. Reformular os processos de negócio, porque nada adianta incluir inteligência artificial se eu não reformular como eu faço as coisas hoje. E, por fim, dobrar a curva de inovação, apostar forte nos times de inovação na empresa. E, com base nessa estrutura, o que esses líderes, de acordo com a pesquisa, sabem e querem alcançar? Eles sabem que o invisível precisa se tornar visível. Eles sabem que
as pessoas estão usando inteligência artificial, seja ela qual for. Nós aqui no começo da sessão falamos de várias delas. Então, com certeza, os colaboradores estão usando algumas ou todas. QA, ela precisa ser infraestrutura, ou seja, ela precisa ser fundação daquela empresa e incorporada aos processos de negócio. E ela também comunica que a fronteira é experimentação, é testar aquele modelo que é melhor, mais aderente à sua realidade. E, no entanto, hoje, o cenário das empresas ele é totalmente fragmentado, porque as empresas pensam em silos. Então, as empresas têm sistemas diferentes. Um sistema de CRM, um sistema de RP, um sistema de RH, um sistema de HSM, está tudo desconectado. E para que a IA possa funcionar aqui, você tem que pensar em uma plataforma, em algo que possa conectar todas essas pontes. E aqui não necessariamente é comprar soluções Microsoft. Não, é usar aquilo que você já investiu, mas de forma que você possa conectar todas essas pontas e utilizar da melhor forma. Então, aqui a gente começa a falar de novo da proliferação de agentes de forma descontrolada, vários guardrails, várias interfaces, várias governanças diferentes. Cada fornecedor de solução tem o seu jeito de tratar esse processo específico. Então, a Microsoft pensou aqui em discutir esse tema em 3 fases. O primeiro é humano mais agente, humano mais assistente, que é aquilo que a gente já vem usando há 2, 3 anos atrás, a gente usando IA com ChatGPT, ou com Copilot, ou com Gemini, fazendo interações humano-assistente, para te ajudar a fazer coisas mais rápido. Me ajude a escrever um e-mail, me ajude a resumir os meus arquivos, me ajude a construir um documento. A fase 2 é uma equipe formada por humano-agentes. Então, aqui você já começa a ter uma grande mudança, onde o humano, ele delega atividades, ou ele entrega partes dessas atividades para agentes específicos desempenharem as suas ações. Eu vou dar um exemplo aqui na apresentação, mas se nós pegássemos aqui um escritório de advocacia ou um departamento de RH, nós temos condições de ter agentes especialistas naquele tema, que conheçam as informações, que se comportem ou que criem um padrão de ação entre todos daquele departamento. E aí você começa a fazer um processo de padronização do seu processo. E a fase 3 é justamente a liderada por humanos e operada por agentes. Quando a gente chegar aqui, nós já estamos começando a trabalhar essa fase, de fato, a entrega de uma instrução, e os agentes multiagênticos, vocês até comentaram aqui a parte do cloud, é justamente esse ponto. Entregar uma tarefa para o agente, e um agente chama outro agente, assim por diante, e ele vai te entregar a tarefa executada. Ok, e como é que a Microsoft faz a diferença nesse contexto? Como é que ela pensou esse modo do Frontier Firm, então? Ela criou um conceito que ela chama de Microsoft IQ. Microsoft nossa, me fugiu, desculpa aqui o termo, a tradução específica desse termo, mas ela quer dizer informações do seu ambiente. Então, aqui você vai conectar o seu assistente de trabalho, aquele que vai continuar te ajudando a traduzir os e-mails, a produzir conteúdo, os seus agentes e uma orquestração completa de visibilidade e controle. E esse Work IQ, o Microsoft IQ, ela tem como objetivo de centrar a ação nas informações que você tem na sua empresa. Então, o Work IQ vai permitir que a IA te conheça, saiba que o Walter trabalha em determinado departamento, e nesse determinado departamento você tem acesso a algumas informações, alguns conteúdos, e você consegue juntar essas informações do seu próprio ambiente e responder rapidamente. Da mesma forma que o Work IQ funciona, você também tem o Fabric IQ, que é focado em dados. Aqui você pode fazer uma pergunta específica na sua base de dados, usando linguagem natural. E você consegue, então, retornar uma informação rica com todo o conhecimento que você tem disponível. E, por fim, você tem uma outra variação do IQ, que é o Foundry IQ,
que é o conhecimento e políticas mais abertas. A gente vai ver isso adiante aqui em uma demo, mas aqui eu consigo ter o estado da arte da construção do modelo que eu preciso para minha empresa ou para minha organização. Né? Então, se eu pensar em uma IA genérica, como o ChatGPT ou algum outro que não está ligado no contexto enterprise, essa solução ela não conhece os meus dados, os meus clientes, ela não acessa os meus sistemas, ela não tem memória específica e a cada prompt eu preciso começar do zero. E ela responde, mas ela não age. E o conceito da IA corporativa começa a conectar os seus clientes e os seus contratos, ela integra nos seus sistemas, ela tem memória e contexto persistente, ela aprende com o seu negócio e ela executa as tarefas completas. Você dá uma instrução e ela te entrega um resultado baseado em um compilado de informações que você deu acesso a ela. Perfeito. E aí, finalizando essa parte de material aqui, para a gente ir na prática, testar algumas possibilidades, eu queria trazer essa visão, ok, muito interessante essa visão de como a Microsoft está se posicionando, mas talvez o momento da minha empresa ainda não seja um momento onde eu possa contratar um time técnico, eu preciso de especialistas super referenciados para construir uma solução, não necessariamente. Ela preparou uma forma de você começar a quebrar a barreira da IA corporativa desde a da visão sem código, ou seja, eu como um usuário de negócio, seja um gerente de projeto, um especialista de RH, um gerente de marketing, eu consigo começar a construir esse agente, essa estruturação para me apoiar no dia a dia sem código, de uma forma super prática. Depois que eu vou avançando nessa jornada de construção, aí eu posso envolver outras entidades aqui e ter acesso a mais recursos, como, por exemplo, o Copilot Studio, que te dá uma caixa de ferramentas maior com outras possibilidades. E, por fim, você alcança uma ferramenta que ela chama de Microsoft Foundry, fábrica Microsoft. Aqui você trabalha o pró-código, então aqui você pode desenvolver a sua inteligência artificial super aderente ao seu negócio. Tá bom? Dúvidas até agora? Tranquilo? Perfeito. Muito bem. Vamos, então, visualizar na prática como funciona essa estrutura, tá legal? Eu vou começar aqui com o Copilot Studio, que eu acho que é diferente da nossa última sessão, que nós falamos um pouco das tecnologias, a gente acabou não abordando essa solução, e ela é super interessante para esse contexto, porque ela te permite um usuário de negócio construindo um agente, tá legal? Essa é a interface do Copilot Studio, e por meio dessa interface você pode criar um agente declarativo. Então você pode descrever o que seu agente vai fazer e ele vai construir esse agente para você. Você pode usar essa interface ou você pode construir do zero com todas as instruções que você quiser. Então, nesse caso aqui, vamos criar um agente que possibilite... Opa, escrevi errado aqui. Possibilite buscar informações internas sobre políticas departamentais de uma empresa. Nada muito específico, nada muito afunilado aqui. Então, vou clicar aqui em construir e a solução vai começar a orquestrar a criação desse agente. Enquanto ele cria, acho que só contextualizando aqui experiências de uso, em um projeto que eu conduzi recentemente com um time de RH de uma empresa, nós nascemos a partir dessa solução, o departamento de RH construiu a solução para disponibilizar para os colaboradores da empresa uma forma rápida de consultar políticas da empresa.
políticas de reembolso, políticas de férias, onde eu encontro meu lerite, perguntas que você pode onerar um ser humano e você pode ter um agente te ajudando a responder isso facilmente. Então, uma área de negócio construiu em alguns cliques, como nós estamos fazendo aqui. Nosso agente de políticas, ele já está praticamente pronto. Então, ele já tem o nome, consultor de políticas internas, é uma sugestão que ele deu aqui. A descrição, né, fornece informações detalhadas sobre políticas departamentais internas da empresa. A descrição, eu já até aproveito para dar um spoiler aqui, quando você trabalha com multi-agentes, a descrição é o que faz a diferença. Porque o agente principal, quando ele vai buscar um outro agente para resolver um desafio, ele vai observar o que está escrito na descrição para saber em qual agente ele vai invocar. Então, a descrição é importante. A Microsoft hoje, ela tem... pois não, Roberto, por favor. Boa noite, tudo bom, Walter? Boa noite. Beleza? Cara, uma pergunta, assim, tenho estudado um pouquinho a questão do MCP, que é essa conectividade entre agentes, né? Ou seja, é o buzz, é o que eu vi aqui uma descrição que eu achei muito boa, é o USB dos agentes. Eu achei ótima essa definição, é o USB dos agentes, ou seja, quando um agente vai falar com outro, ele usa esse protocolo do MCP. Nesse caso, também usa mais curiosidade, ou essa conectividade entre agentes se faz de outra forma? Bacana, excelente pergunta, e dá para fazer de várias formas. O MCP, ele tem, pelo menos baseado aqui em Microsoft, ele permite que você conecte em outros sistemas externos. Então, você vai chamar, por exemplo, o LinkedIn, você vai chamar uma base de dados SQL, você vai chamar o Gemini, você usa o MCP, porque lá no frigir dos ovos, são instruções de API que você publica e os agentes podem consumir de uma única estrutura. Em vez de você publicar várias APIs, você publica uma única API, que é o MCP, né? E todos os agentes vão se conectar lá para buscar as informações que eles precisarem. Aqui na Microsoft, você tem outras formas de fazer mais simples, mas o MCP é uma possibilidade, sim. A gente vai passar por eles aqui, inclusive. E uma novidade que a Microsoft trouxe, né, uma nova parceria aqui com a Anthropic. Então, no passado, você tinha só os modelos da OpenAI, né, com o GPT, e hoje a Microsoft liberou aqui os modelos da Anthropic dentro do Copilot Studio. Então, você pode fazer aqui o chaveamento e escolher qual é o modelo que você vai utilizar. Inclusive, aqui ó, tem o Grok também, já meio que de forma experimental, disponível para você selecionar. E aqui você seleciona o motor o modelo em si, que você vai utilizar para a sua aplicação. Então, isso te dá muita liberdade de construção. Né? Eu vou deixar aqui o Cloud, por enquanto. Aqui na parte das instruções, é onde nós vamos definir, de fato, como a gente vai fazer a tarefa, né, vai executar essa tarefa e quais os limites da tarefa. Eu sempre defendo, nas publicações que eu faço e nas apresentações que eu conduzo, que você precisa ser muito explícito até onde o agente pode ir, qual é o papel daquele agente, qual é a barreira, o que ele não pode fazer. Então, por exemplo, nunca invente uma informação. Se você não souber, devolva para o usuário, se não sei, se comunique ou busque informação nesse outro canal. Então, você já deixa muito explícito, não fabrique informação. E outras instruções, né? Se for, por exemplo, um detalhe técnico que ele não tem acesso, você pode conectar aí para ele buscar um outro agente. Então, aqui na parte das instruções é onde nós vamos incluir todas essas alçadas, até onde ele vai alcançar. Então, aqui eu vou só copiar um pouco aqui da descrição, só para economizar um pouco o teclado. Então, fornece as instruções detalhadas sobre políticas departamentais da empresa, com base em conhecimento interno. Não utilize fontes externas de informação e não fabrique informações caso
não saiba responder. Aqui, eu também posso, nesse ponto, conectar outras ferramentas. E aí entra um pouco do que o Valário comentou. Eu posso chamar outros agentes, eu posso chamar outras ferramentas. É aqui que eu posso já dar um guia do que ele pode fazer. Claro que ele vai descobrir sozinho, mas eu posso ser mais explícito nessa parte das instruções. Eu posso, inclusive, selecionar aqui como ele vai devolver a informação. Me traga em formato de tabela, me traga em uma lista simples. Eu posso dar esses insumos aqui para esse agente. Mas para a nossa demo aqui, vamos trabalhar dessa forma, a gente vai visualizando aqui outras possibilidades. Bom, legal. Depois disso, eu vou incluir conhecimento nesse agente. Então, eu vou municiar esse agente com arquivos, e aí entra aqui o WorkIQ daquela apresentação, ou seja, fontes de dados que eu tenho acesso e eu posso fornecer para esse agente. Veja que de forma bem direta, eu posso buscar sites públicos como fonte, eu posso buscar do meu CRM, eu posso buscar de outros CRMs, aí já começa o conceito do MCP, que a gente falou aqui, né, outras ferramentas, que não são Microsoft, SharePoint, pesquisa na nuvem, mas eu tenho centenas de outros conectores, e a Microsoft e esses outros fabricantes, eles estão sempre fornecendo conectores novos, tá? Então tem alguns aqui, por exemplo, Oracle, Databricks, e assim por diante. Então eu posso escolher qual é o conector aqui. Eu posso simplesmente subir um arquivo, se eu quiser, tá? Não preciso necessariamente conectar nenhuma dessas bases de conhecimento. Eu posso subir um PDF e apontar um caminho aqui. Pois não, Valmir, fica à vontade. Você tem uma curiosidade, tá? A conexão com o HubSpot aí já teria? Vamos pesquisar? Como essa tela muda muito, várias ferramentas entram e saem com alguma frequência, eu confesso que de cabeça eu não me lembro, mas vamos pesquisar aqui. Hub Spot. Aqui nesse ambiente de demonstração, não, mas eu posso confirmar para você se existe. Tá? Esse ambiente é um pouco mais reduzido justamente por conta das demonstrações, ele não tem acesso a tudo. Tá legal? Bom, eu vou, então, incluir aqui um documento, vou subir um arquivo aqui da minha máquina, né? Para a gente poder fazer essa demonstração. Então, eu vou trazer aqui um documento jurídico, é um template de internet, tá? Um template fictício, que eu vou utilizar aqui, ó, que é políticas de risco corporativo. E é inclusive um documento que está em outro idioma, até para a gente poder testar como é que ele vai se comportar nesse cenário. Subir aqui a fonte de conhecimento e eu vou adicionar o agente. Então, nesse momento, ele está subindo o arquivo e ele vai começar a tratar esse documento para fazer as conexões e ele poder me responder na ferramenta, tá legal? Nesse momento, eu poderia estar trazendo um outro sistema, interligando outras informações, tá? Então, ele está preparando ó, em andamento. E aqui, eu posso habilitar ou não para ele buscar na internet. Então, aqui, eu posso desativar, como eu já deixei explicitamente definido aqui em cima, que ele não vai usar fontes externas, então eu posso desativar essa chave, e aí ele não vai buscar nenhuma informação na internet. Ele vai ficar restrito àquele universo de informações que eu forneci. É claro, dependendo da minha necessidade, eu posso permitir que ele pesquise a internet para ele trazer um dado mais quente, um dado mais atualizado. Talvez eu tenha aqui um agente financeiro que ele vai precisar buscar cotação de dólar, então tudo isso tem que ser em tempo real. Então faz sentido deixar essa pesquisa da internet habilitada, né? Da mesma forma, eu posso conectar as ferramentas, como eu já sinalizei. Então, eu posso trazer contextos aqui dos e-mails, contextos do Teams, planilhas, eu posso conectar o conhecimento da minha empresa dentro da estrutura. Tá legal? Por fim, enquanto ele está... Deixa eu ver se ele já carregou aqui, se ele já concluiu. Perfeito, ó, o documento já está pronto. Então, nesse momento, eu posso já começar a utilizar, mas só para dar visibilidade do que mais dá para fazer aqui. Eu posso configurar os gatilhos, que são os eventos que vão desencadear em algo. Então, eu posso ter gatilhos para abertura de chamados, gatilhos para suporte técnico, eu posso definir aqui
específicos. Aqui também eu posso trazer outros agentes. Então, de repente, eu crio um agente hub que vai fazer o front e ele vai chamar outros agentes para desenvolver outras atividades. É aqui que eu conecto esses outros agentes especialistas. Tá legal? Bom, do lado direito da tela, eu já tenho aqui um local para testar esse agente. Então, nesse momento, eu criei o agente, configurei com as informações, mas eu não publiquei, ou seja, ele não está ainda disponível para todos da empresa. Eu posso testar esse agente aqui. Então, ele já me deu um ok, um olá, né? Sou um consultor de políticas, como é que eu posso te ajudar, né? Então, eu posso perguntar aqui quais... Para ser sincero, eu não lembro o que está no documento, tá? A gente vai descobrir juntos aqui o quão bom é essa pesquisa. Quais os riscos de compliance da empresa? Vamos ver como é que ele vai trazer essa informação aqui. Lembrando que eu configurei que ele busque só nas informações internas, ou seja, só naquele PDF que eu forneci, tá? Inclusive, aqui do lado, ó, como eu estou no ambiente de teste, não está publicado, ele vai me mostrar toda a inteligência do negócio. Então, ele me disse, olha, pesquisei nessas fontes, nesse PDF, encontrei essas informações, né? E eu posso clicar aqui para entender o raciocínio que ele teve na tomada de decisão. É aqui, inclusive, que eu faço um tuning para decidir se eu corrijo, se eu bloqueio algo, se ele está entregando mais informação do que deveria. É aqui que eu começo a configurar o conceito de guardrails, tá? Lembrando, as soluções da Microsoft, eu acabei não citando nesse slide que eu apresentei para vocês, mas eu acho que eu apresentei no slide passado, ela funciona em cima de 5 grandes pilares, que são os princípios de A da Microsoft. Então, equidade, compliance, observabilidade, segurança e o último eu esqueci. A gente relembra aqui. Mas em cima desses 5 pilares, a solução ela vai te dar os guardrails de forma padrão. Ou seja, se eu, nesse chat, tentar uma atividade inapropriada, como construir um artefato de bomba, como me machucar de forma intencional, ele já vai bloquear essa conversa e ele vai alarmar o time de tecnologia. Então, essas são as seguranças que já são entregues de padrão, eu não preciso configurar nada. Tá? Isso é uma das diferenças da IA corporativa. Bom, vamos ver a qualidade da resposta que ele me entregou, que lembrando que o meu documento estava em inglês, né? Eu vou até abrir o documento aqui, só para a gente poder dar uma visualizada de como ele é por dentro. Então, um documento de 6 páginas, super simples, falando aqui sobre políticas de risco, de crédito, de mercado, né, investimento. Ele ele é fictício, então, sem problemas, e ele está em inglês. A resposta que o nosso agente trouxe em português, porque eu comecei a conversa com ele em português. Então, essa adaptabilidade ele tem aqui de forma tranquila, e ele me trouxe, então, os riscos, e aí, tudo relacionado a riscos, porque eu fui super genérico, de forma proposital aqui na minha pergunta. Quais os riscos da empresa? Então, ele me trouxe. A empresa, de acordo com a política, tem riscos de cyber, riscos financeiros, riscos reputacionais, né, de tecnologia, assim por diante, e ao lado, ele sempre vai trazer o detalhe da fonte, de onde ele encontrou essa informação, né? Então, eu tenho aqui um número, né, que acompanha depois da resposta, ele vai sempre referenciar o documento de referência que ele trouxe aquele dado. Então, é assim que a gente constrói um agente corporativo super simples aqui, né? Poderia ser um agente de RH que me ajudaria a fazer uma avaliação dos currículos dos candidatos, buscar ali um candidato mais aderente a uma vaga específica. Aqui é só um exemplo super rápido, por conta do nosso tempo, de como é que a gente poderia orquestrar um agente a nível corporativo, tá legal? Depois disso, eu testei, então, esse agente fez sentido, ele buscou as informações que deveria buscar, eu posso publicar esse agente nos canais da empresa. E aí, essa publicação, ela pode se dar, deixa eu, na verdade, mostrar aqui através dos canais.
Opa, deixa eu salvar primeiro. Perfeito. Só mover de tela aqui, porque por algum motivo ele está dizendo que eu não salvei, mas eu salvei. Beleza. Esse agente, ele pode ser publicado na internet, como um site, e aí ele vai expor, então, para um público externo. Então, se nós pegássemos aqui uma empresa, recentemente, inclusive, eu vi um chatbot aqui do McDonald's, falando sobre os produtos deles. Inclusive, como as pessoas estavam usando o chat do McDonald's de forma incorreta, fazendo um jailbreak, ou seja, colocando códigos lá dentro para trazer uma resposta que não é do produto. Então, você pode expor essa solução para público externo. Você pode publicar de forma interna nos canais oficiais da empresa, no Teams, que é a suíte de comunicação. Você pode publicar no WhatsApp, no Telegram, em outros aplicativos, e aí você começa a ter essa integração corporativa que nós estamos falando aqui. Nós poderíamos, inclusive, criar uma integração que aceita voz. Eu posso mandar um áudio para ele, eu posso conversar com ele por voz, e ele é capaz, então, de fazer toda a descoberta e a tratativa no atendimento. Tá? Então, essa daqui é a tela do Copilot Studio, é onde nós criamos essa IA agêntica de forma simples, sem precisar de código, sem muito conhecimento técnico. Agora, eu gostaria de falar para vocês, e aí é onde entra a parte do Frontier Firm, ou seja, o estado da arte, pensando em inteligência artificial, que é o Microsoft Foundry. Essa outra solução que a Microsoft disponibilizou, agora eu posso, então, criar a IA do meu negócio. Veja que nesse primeiro trabalho, de forma simples, eu identifiquei ali o modelo dos que eu tinha disponível, as fontes de dados, as instruções, e eu construí o meu agente, sem precisar programar nada. No AI Foundry é diferente. Eu posso programar se eu quiser. E aqui a grande diferença é que a Microsoft homologa os modelos. Então, eu tenho mais de, acho que 2.000 modelos, se eu não me engano, de várias empresas, inclusive da própria Microsoft. Então, eu tenho desde OpenAI, DeepSeek, Anthropic, tem vários modelos aqui. E algo que a gente também tem falado em algumas sessões aqui da Sucesso é como é que eu trabalho um modelo especialista? É justamente aqui. Eu tenho IAs para indústrias, homologadas para indústrias. Então, se eu sou uma empresa de manufatura, eu tenho modelos que são mais aderentes para a manufatura. Da mesma forma, para serviços financeiros, eu também tenho para saúde. Então, aqui eu trabalho um modelo especialista naquela ação. Eu deixo de ser genérico, né, generalista, e trabalho com um modelo específico para o meu negócio. E posso, inclusive, treinar esse modelo com as minhas regras da empresa. Perfeito. Então, só para mostrar aqui essas possibilidades nessa primeira tela. Ok. Então, tenho acesso a tudo isso. Perfeito. O que mais eu posso fazer? Eu tenho acesso à mesma identidade que a Microsoft me permite. Eu posso construir os agentes diretamente nessa tela, de forma declarativa, como nós fizemos agora há pouco no Copilot Studio. Ele vai me abrir aqui uma outra tela, muito parecida, que eu posso, da mesma forma, escolher qual o motor que eu quero trabalhar. Nesse caso, aqui eu habilitei só o GPT, mas eu poderia ter habilitado qualquer um daqueles centenas de modelos que eu mostrei para vocês, tá? Aqui, eu posso habilitar o modo voz, então eu posso habilitar aquele recurso de conversar com esse assistente. Eu vou incluir as instruções da mesma forma que nós fizemos lá na outra tela, então eu vou incluir até que ponto ele vai desempenhar as atividades, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. Aqui na parte de ferramentas, da mesma forma, eu posso incluir pesquisa na internet, interpretação de código, que ele vai me
fabricar um documento para mim, ou ele vai desenvolver algo para mim, e é bem conectado com o Cloud que vocês estavam comentando no começo da sessão, e eu tenho outras centenas de ferramentas que eu posso plugar. A parte de conhecimento, também posso buscar de N fontes possíveis, desde a minha base SQL, do Oracle, da mesma forma. A parte da memória, eu também posso configurar. Então, eu posso ter uma memória persistente, que vai acompanhar o Walter por todas as conversas, ele não vai se perder, e o Walter precisar explicar exatamente tudo de novo. Eu posso manter essa memória gravada num contexto. E o que eu acho mais interessante de tudo isso é você trabalhar o guardrail, que é algo que a gente sempre fala aqui nas nossas sessões, né? Então, no Copilot Studio, eu falei para vocês, a Microsoft tem os guardrails em cima dos 5 princípios, mas vocês não sabem quais são. Vocês não conseguem visualizar. Aqui, você pode criar o seu guardrail. É claro que eu posso usar o guardrail padrão, que é o Microsoft Default aqui, por exemplo, né? Mas eu posso ressignificar esse guardrail de acordo com a minha necessidade. Então, o que é o Microsoft Default? Automaticamente, eu já estou bloqueando jailbreak, ou seja, aquele contexto malicioso para tentar expor um dado através da assistente, eu posso bloquear. Contexto de ódio, contexto de mutilação, ou de se machucar, né? Contextos sexuais, contextos de violência, contexto de propriedade intelectual de documentos. Então, eu tenho outras formas de trabalhar e eu posso editar cada um desses itens, setando ele para ele ser mais moderado, para ele bloquear mais informações, e eu vou azeitando esse controle conforme minha necessidade. Então, nós temos aqui a mesma estrutura. Eu vou copiar, né, pensando aqui nos minutinhos finais, para a gente também ter os tempos de dúvidas, eu vou copiar as mesmas instruções aqui do nosso agente de políticas internas. Veja que, automaticamente, ele já até preencheu com mais coisas, né? Eu preenchi um pedacinho e ele já preencheu com mais informações. Ó, qual é o propósito, as diretrizes gerais, as habilidades. Então, ele construiu com base no que ele entendeu e fazer sentido com as informações que eu forneci. Então, eu vou copiar aqui essas instruções e vou colocar aqui no nosso AI Foundry. A única diferença que eu vou... Não, posso deixar desse mesmo jeito, perfeito. E eu vou subir o mesmo arquivo que nós trabalhamos agora há pouco, aquele PDF. PDF de regras internas. Perfeito. E nós podemos interagir com esse agente. Vamos fazer, inclusive, a mesma pergunta, para a gente entender as diferenças. Estou perguntando aqui quais os riscos de compliance dessa empresa, e ele vai considerar esse documento que eu acabei de subir. Vocês podem ver que a resposta é muito parecida. Em termos gerais, é muito parecida. E eu usei um motor diferente. Lá nós usamos o Cloud, e aqui nós usamos o GPT, né? A resposta fabricada aqui é muito similar. A diferença aqui, tá? Lá no Copilot Studio, não necessariamente eu me preocupo com tokens. Existe uma cobrança específica. Mas aqui eu começo a me preocupar com tokens. Inclusive, por exemplo, essa conversa usou, né, consumiu 1.167 tokens. Tá? Então aqui eu começo a ter uma conversa de custo, que é algo que as empresas estão começando a sentir agora por conta dessa expansão. Né? Legal. O que mais eu posso fazer aqui de forma prática que a gente possa testar algumas coisas? Me respondeu exatamente como deveria, trouxe aqui as referências, perfeito. Vamos trabalhar aqui o guardrail. Eu disse, então, que o guardrail está configurado, certo? Eu posso perguntar, então, assim, totalmente fora do contexto. Eu gostaria de roubar um banco. Como eu posso fazer isso? Obviamente ele bloqueou porque o guardrail está ligado, né? Então não posso te ajudar com esse tipo de solicitação, né?
Enfim, ele foi delicado aqui. Mas pensando no contexto corporativo, isso aqui já ia ligar um alerta no time de tecnologia e alguém ia me mandar um e-mail perguntando por que eu gostaria de desempenhar essa ação, né? Então, essa parte do guardrail é super legal, como a gente falou aqui, a gente pode ver o guardrail acontecendo, né? E a gente pode configurar ele de acordo com a nossa necessidade, né? Então, eu posso definir se eu quero ele mais aberto ou mais fechado, mais permissivo ou menos permissivo. É claro que esse tipo de ação aqui, ele não ia deixar seguir, né? Se eu clicar aqui em guardrails, só para dar uma ideia, eu posso selecionar o risco, então vamos dizer que nós vamos bloquear aqui violência, né? Na parte de violência, eu configuro aqui o nível de severidade, o que ele vai bloquear, ou seja, se o que o usuário digitar ou o que a ferramenta vai trazer de retorno. E o que eu vou fazer com essa informação, né? Eu vou tomar uma ação, vou avisar alguém e assim por diante. Então, eu tenho bastante controle de definir como é que eu vou criar ou personalizar esse guardrail. E, além disso, para finalizar essa sessão aqui, como eu disse, existe uma opção de você realizar um fine-tuning. Então, eu criei um modelo GPT que fala a língua da minha empresa, por exemplo, uma empresa farmacêutica, uma empresa do ramo da saúde. Eu posso treinar o modelo com base nas minhas informações. O que significa isso? Significa que eu vou criar um GPT do Walter. Eu posso clicar aqui, né? No caso, eu fiz esse trabalho recentemente, eu até cancelei aqui a ação, mas eu forneço insumos e esse insumo vai estar conectado dentro da LLM. Então, eu não preciso criar instrução. A LLM padronizada do Walter já vai saber que ela faz parte de um departamento da farmacêutica, ele vai saber informações da minha empresa, eu posso encapsular isso dentro da minha LLM. Então, esse processo de fine-tuning, de treinamento, ele é muito aprimorado aqui nessa ferramenta. Tá? Dúvidas por hora? Tranquilo? Pois não, Roberto, fique à vontade. Boa noite, Walter. Primeiramente... Boa noite. Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Positivo. Bom, primeiramente, parabéns aí pela apresentação, né? Obrigado pela oportunidade. Na verdade, assim, você inicialmente mostrou um conceito, né, sendo utilizado aí pela Microsoft, desenvolvido pela Microsoft e aplicado por meio de algumas ferramentas, né? É um processo bastante evolutivo. Isso me provocou aqui uma seguinte dúvida genérica, tá? Você construiu um agente, e eu imagino que nesse momento tenha milhões de pessoas construindo milhões de agentes, e do ponto de vista analítico, aí você pode ter, por exemplo, um agente específico, um agente particular ou um agente público. Perfeito. Usando essa imagem, né, existe, por acaso, aí é uma curiosidade minha, tá? Existe algum diretório, um estoque de agentes? Já existe alguma ferramenta nesse sentido para a gente poder acessar e não ter sequer o trabalho de criar agentes, né? Mas é claro que você, se tiver, quando você classifica por tipo, né, se ele é restrito, de uso restrito, ou se ele é público, aberto, né? Aí você vai saber como lidar, como interagir com isso. Então, a pergunta é, Walter, existe esse estoque, esse diretório, por exemplo, de agentes já criados por segmento, por aplicações, que a gente possa fazer uso no dia a dia? Agente que eu digo usuário comum, ou corporativo, ou uma pessoa física, né, que possa acessar. Primeiro, saber se existe e utilizar, mesmo que tenha que fazer algum tipo de personalização, de adequação, mas que tenha já a estrutura do agente pronto para que ele possa utilizar. Existe? Perfeito. Existe sim. Eu posso depois enviar os links de uma comunidade que olha para isso, publica multidisciplinar, focando em tecnologia. Eu gosto mais do Gemini, tem modelos do Gemini. Eu gosto mais do Anthropic, do Claude, tem modelos para o Claude. E essa dúvida muito pertinente me trouxe de volta aqui, por exemplo, no Foundry,
Veja que interessante, a própria Microsoft, pensando nesse contexto empresarial, ela já inclui templates de solução. Então, aqui, segmentado, assim como você selecionou, por tecnologia, por linguagem de programação, por indústria, eu tenho já condições de nascer com algo construído e pouco customizado, ou seja, sem precisar customizar demais para conseguir fazer uma publicação. Então, já existe, sim. E quando a gente trabalha também um modelo de LLM particular, e aí também, Valmir, fica aberto, depois se você quiser eu posso trazer, tem um repositório aberto no GitHub, que é o Hugging Face, é uma comunidade aberta de inteligência artificial, que é um passo disso que o Roberto acabou de perguntar, tá, Roberto? Esse aqui é um dos caminhos, aqui depois selecionamos 2 ou 3 links para mandar para vocês, mas esse aqui é um deles. O Hugging Face é uma comunidade aberta que te dá insumos de modelos, de datasets de informação e também de agentes. Então, aqui, por exemplo, tá? Se eu clico em modelos, eu tenho centenas, milhares de modelos que eu posso baixar na minha máquina e rodar uma IA local. Então, aqui no meu notebook, por exemplo, esse aqui não é o tema aqui, mas só para curiosidade, fica uma próxima, se a gente poder falar, eu tenho um desses softwares que é o LM Studio, que eu uso nos meus estudos. Então, o LM Studio é uma solução open source, que você pode conectar nesse Hugging Face, nessa comunidade de inteligência artificial, e aí você baixa o modelo para sua máquina e você roda os experimentos aqui. Então, por exemplo, no meu caso específico, eu baixei todos esses modelos, ó, o modelo da IBM, o modelo da Microsoft, o modelo do Google e o modelo da NVIDIA, para testar, para ver quais eram as respostas, né? E aí ele roda na sua máquina. Então, por exemplo, essa resposta, essa construção aqui, essa aqui, por exemplo, foi realizada com o modelo do Google, que é o Gemma, né? Que é o que dá origem ao Gemini, né? Eu forneci para ele um problema, um desafio hipotético aqui de margem e custo, para ele me explicar o raciocínio, e ele foi construindo aquela resposta exatamente como o GPT faria, o Gemini em si, só que rodando na minha máquina, sem gastar um centavo de assinatura, né? E isso é óbvio, é muito importante para a gente pensar, né? Então fica o convite, não vou dar muito spoiler para a gente poder falar disso numa outra oportunidade, mas sim, tem muitos repositórios, viu, Roberto? Joia, obrigado, Walter, obrigado. Walter, que bacana a sua apresentação. Parabéns. A sua apresentação foi uma aula, tá? E eu destaco, você está com uma calma que, nossa, cativou. Foi assim, eu não consegui quase piscar, de tão profundo que foi o tema e de forma muito, muito clara, tá? Parabéns. Parabéns. Agradeço. Parabéns, Agradeço a oportunidade. Poxa, vamos querer você novamente. Eu, quando perguntei sobre, eu já passo a palavra para vocês, tá? No começo, eu tinha perguntado para o Walter, a gente estava falando sobre usando inteligência artificial para o LinkedIn, depois a gente está migrando para uma outra inteligência artificial para o YouTube. E quando eu vi agora a sua apresentação, me chamou muita atenção, porque você apresentou CRM e outros elementos, né? Então, eu fiquei imaginando se a gente não poderia abrir um projeto para pegar, no nosso caso, a gente usa o HubSpot, mas o desafio dele, o desafio que nós enfrentamos, isso aí eu acho que vai para toda empresa que tem um CRM, é na sua base de informações. Hoje nós temos 32 mil contatos dentro da nossa base. Acontece que, qual é a certeza que nós temos de que esses 32 mil estão funcionando? Eram 90. Fizemos uma limpeza, caiu para 32. Né?
Então, eu tenho certeza que isso todas as empresas estão buscando, né? Sem dúvida. E talvez seja um desafio nosso tentar buscar uma maneira de sanitizar isso. E eu vou te dizer que o HubSpot, ele tem isso. Ele se propõe. Outras ferramentas estão se propondo. Quer dizer, daqui a pouco nós estamos com tantas camadas de inteligência artificial que nós vamos precisar criar uma outra camada, né, para cuidar destas inteligências artificiais que estão sendo colocadas com maior ou menor grau nas suas próprias ferramentas, né? Queria que você comentasse isso e depois eu passo a palavra aí para o pessoal. E vai super de encontro, Valmir, com o que eu trouxe aqui na visão da Microsoft, ou seja, esse é um desafio real das empresas, né? Não é só do sucesso, e está tudo fragmentado. E, por exemplo, o Microsoft Foundry, que é essa última ferramenta que eu mostrei para vocês, ele se propõe a ser esse grande hub de IaaS. Então, trazendo observabilidade, ou seja, sabendo que tipo de data está trafegando ali dentro, se os guardrails estão sendo aplicadas todas elas, porque você pode criar uma única vez e você replica para os outros modelos. Você deixa de ter várias centenas de IaaS para você governar, e você governa o seu hub de IaaS. Então, ela trouxe esse conceito para isso, justamente pensando lá na frente, quando todo mundo estiver super desesperado e já está, como que ela pode ajudar a endereçar esse desafio. Bacana. Eu gostei do exemplo do banco, tá? Dei uma risada aqui. Eu vou te falar, tem gente que faz isso, tá? Na vida real. Acredito. Opa, mas ela podia ter sacaneado e falado, ó, se for um banquinho para 2 pessoas, então tudo bem, não tem problema. Você não especificou que tipo de banco, né? Mas, ó, um teste que eu não fiz, e eu prometo que eu vou fazer e trazer para vocês, eu não testei na minha LLM local, que teoricamente eu controlo o guardrail, o que ela responderia. Eu vou testar e vou contar para vocês. Boa, boa. E eu gostei também dessa dica. Sensacional. O Varalo, eu acho que abriu aí, levantou a mão. Eu vou deixar sem câmera aqui, que tá congelando meu computador. Não, aqui acho que essa questão do banco é só você falar que a gente vai compartilhar o lucro. Aí acho que a IA já começava a pensar diferente. Né? Se for para ser parceiro, eu te ajudo. Se for para ser parceiro, eu chamo a polícia. Tipo assim. Né? Uma pergunta, acho interessante que o Valmir comentou, porque eu acho que o problema também de ficar gerando agentes indiscriminadamente nas empresas, eu acho que tem um problema aí que falta a governança disso, ou seja, como se vai organizar isso, porque senão daqui a pouco esse problema, vai ter milhões de agentes rodando e ninguém controlando isso aí. E o custo disso, né? Eu não sei se você pode falar, ou qual que é o custo. Não sei, hoje eu escuto muito que as empresas cotam 1 milhão de tokens, né? A unidade de medida, sim. Todo mundo fala o preço de 1 milhão de tokens. Não sei se no Foundry é diferente, ou se tem uma média, ou quanto custaria os tokens. Tem uma notícia que deve sair no nosso LinkedIn, que existe um estudo que várias empresas já estão gastando mais com IA do que com funcionários. Então, sim, isso é outro problema, ou seja, os custos estão começando a chegar em pontos que é onde todo mundo diz que ChatGPT é grátis, né? Mas é grátis no grátis, o corporativo é outra conversa, e começa a crescer essa conta, e as áreas de TI já estão começando a ter problemas até para orçar isso, porque como é por consumo, como é que você faz isso por consumo? Uma coisa é você, custa $30 por mês, não, mas aqui se o cara consumir muito indiscriminadamente, você vai pagar um monte de grana, né? Então, não sei se você puder comentar um pouquinho dessa tua visão de governança e de custos. Claro, sem dúvida nenhuma. Essa é uma pergunta super importante e ela está em tona para todos os clientes. Inclusive, tem clientes saindo da IA e voltando a contratar pessoas para aquelas posições, porque ficou caro demais pilotar a IA. E aí, só pegando a tela rapidinho de novo, só para dar uma visibilidade aqui para vocês. Pensando na Microsoft, ali no conceito do Foundry que eu mostrei, existe uma calculadora pública, que eu posso mandar o link para vocês, e aqui você seleciona o modelo que você quer trabalhar, e ele vai te dar uma ideia aqui, um custo por 1.000 tokens, né? Então, você consegue estimar, né, mais ou menos como que essa aplicação que você está construindo vai custar. Só que eu concordo com você, é super difícil chegar nessa conta. Eu vou dar um exemplo aqui do meu por ambiente. 1.000 ou por 1 milhão? É 1 milhão? Perdão, É 1 milhão. é 1 milhão. Né? Tá, isso, é por milhão. Perdão, Tá. Eu falei errado, perdão. Eu vou dar um exemplo aqui do meu ambiente, tá? Esse que eu mostrei para vocês é um ambiente de teste para prova, para certificação que eu
que eu fiz recentemente. Eu vou dar uma ideia de custo aqui, tá? Deixa ele carregar aqui, eu já mostro para vocês quanto que ele me custou em poucos usos, tá? Não foi muita coisa, não. Eu vou pegar aqui o GPT-4, rodando o laboratório de prova, tá? Sem muito detalhe. Eu vou clicar aqui em monitoramento. E aí, essa ferramenta ajuda muito nisso. Te dá uma visão de quanto custou. Ó, por exemplo, vou colocar aqui um mês, tá? Em um mês, nos meus labs, tudo bem, não foi nada grandioso, mas eu gastei 56 mil tokens de saída e de entrada 312 mil tokens. Então, no total, quase 400 mil tokens consumidos entre entrada e saída, né? E isso me custou quase R$6 em testes, né? Então, é um custo de fato que você precisa avaliar. Você fala, poxa, Walter, mas ok. Aí começa o conceito do FinOps. Talvez na sua aplicação você não precise de um modelo caro. Você pode selecionar modelos diferentes. Então, por exemplo, você cria um agente que vai te ajudar a uma determinada tarefa. Para aquela tarefa, talvez o GPT não é o mais barato. Então, desses centenas de modelos que você tem aqui, você pode usar um modelo mais barato para fazer uma parte da solução. Depois, quando você precisa do Deep Thinking, por exemplo, você usa um modelo mais robusto, aí você paga só esse pedacinho e você vai construindo a sua solução mais tailor-made. Então, cada um desses modelos, você tem um preço e a especificidade dele. Então, eu acho que o futuro vai ser esse aqui, Varela. Construir soluções que usam múltiplos LLMs para momentos específicos do negócio, não usar um único para fazer tudo, porque senão vai ficar fora, vai ficar impagável. Isso aí, não, legal. Obrigado pela resposta. Nossa, obrigado, foi bacana mesmo. É isso aí, chegamos ao fim. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta aqui, se não tiver. Walter, novamente, muito obrigado pela sua disposição, parabéns pela sua apresentação, e continue no grupo, que você é muito bem-vindo e está muito bacana esse nosso desenvolvimento aqui, tá bom? Agradeço a oportunidade e o espaço aqui para a gente poder discutir. Tá bom. Pessoal, boa semana para todos, até a próxima terça com sucesso. Fiquem bem. Abraço, seguimos aí. boa Tchau, semana a tchau. todos. Boa semana. Tchau, boa Até noite. mais. Boa noite, bom descanso. Boa Boa noite. semana para todos.